Na época, a gente sabia que era um ensino renovado, a gente sabia que era uma experiência nova em educação, mas a gente não sabia exatamente o que era. À medida que a gente foi vivenciando isso tudo e comparando com o ensino tradicional, a gente viu o quão diferente, o quão importante foi o ensino vocacional. O sistema vocacional sempre foi aquele de dar um senso crítico a todo mundo que passava por ele, né? Então não é só ensinar a decorar coisas, era preparar a pessoa, preparar o estudante a encarar o mundo, a transformar ideias, em interpretar fatos, né? Então isso tudo acho que propiciou a todos os alunos do vocacional a encararem a vida de uma maneira diferente, né? A proposta do vocacional era algo completamente diferente. A estratificação social que se praticava nas outras escolas era visível, era notória. As escolas particulares começaram a existir em função disso. Quem possuía mais situação financeira melhor ia para uma escola particular. A escola pública começou a perder a sua qualidade com esse tipo de coisa. Porque eu sou uma pessoa que me sinto produto dessa experiência, né? Mudou minha vida, mudou minha visão de mundo, mudou minha compreensão da profissão de educadora. Eu acho que se eu não tivesse passado pelo vocacional, eu ia ser uma professora medíocre, certo? Ia me aposentar com os 25 anos de magistério, eu continuei dando aula, fiquei 50 anos à testa da docência. Eu adorava a minha professora de história no colégio, adorava. Eu era apaixonado por ela, na verdade. Eu tinha idade já para saber a diferença entre gostar e estar apaixonado. Eu era completamente apaixonado pela professora de história, completamente apaixonado. O que eu mais aprendi com o vocacional foi trabalhar em equipe e ter a consciência social, uma visão aprender a ter uma visão crítica da realidade. Era uma experiência altamente revolucionária. Por isso que o colégio foi tão perseguido, foi tão questionado, polemizado, porque ele provocava uma revolução de atitude, né, de postura, né, e altamente crítico, né, com uma qualidade de ensino. As pessoas ensinavam por amor, né, então os professores não se contentavam em defender os seus empregos, eles queriam realmente dividir com os seus alunos essa aventura do conhecimento, da informação, da vivência escolar. Isso tudo marcou muito a mim, meus irmãos e todos os nossos colegas daquela finalzinho de 60 e toda a década de 70. Realmente foi a melhor experiência educacional e eu até hoje acho que todo mundo nesse país devia ter tido uma possibilidade de estudar do mesmo jeito que nós todos lá estudamos. O ensino vocacional é uma experiência que se desenvolve no estado de São Paulo através de algumas escolas secundárias com o principal objetivo de levar o jovem à descoberta da sua personalidade, conhecendo seus interesses, as suas aptidões e percebendo o mundo e a si mesmo, a fim de situar-se na sociedade e a desempenhar o seu papel de homem transformador. O ensino vocacional desenvolve nos jovens uma atitude crítica perante esta realidade e pretende, com esta experiência, afetar a renovação das demais escolas secundárias. Eles não tinham muita preocupação com que você soubesse quantitativamente a matéria. Eles tinham preocupação de saber se você tinha condições de buscar conhecimento de uma forma científica, racional, etc., quer dizer, de pesquisa, capacidade de interpretação, de resumo, de documentação, né, de expressão oral ou escrita dos resultados, etc. Era uma escola que voltada para
para o saber aprender, né? Isso acho que é o mais, a nível escolar, era o mais revolucionário, né, na época, né? A matéria era uma consequência desse saber aprender, né? A gente tinha um governo, isso fazia parte do currículo, foi criado um governo entre os alunos. E as resoluções da escola, tipo, vamos usar meia preta ou meia branca com uniforme, eram resolvidas em assembleia, com o governador do grupo, os deputados, práticas comerciais, música, a gente tinha noção de música, tocava flauta, tocava alguns instrumentos, tinha coral, quer dizer, educação física e as matérias tradicionais, português, inglês, geografia, matemática, francês, porque tudo era feito dessa maneira, em equipe, em grupo, com a participação de todo mundo. O estudo do meio integrava todo o ano, todo o trabalho do ano. E a caderneta, que não sei por que razão, mas eu tenho ela até hoje, tem o símbolo do vocacional, né? E essa foi do último ano do ginásio, e eu não me lembro se a gente deixava na secretaria e eles carimbavam a presença, ou se a gente, quando chegava na escola, carimbava e guardava a caderneta. Aqui tem o símbolo da escola. Essa caderneta tem alguns anos. Infelizmente, eu tirei a fotografia dela. E aqui constava a presença de nós alunos, que era carimbada pela secretaria. Eu estou vendo aqui uma assinatura da minha mãe, provando que ela viu que eu vim para a escola. Como essa era a caderneta do 4º ano ginasial, o ano de despedida, os nossos colegas nos deixaram lembranças, assinaturas e frases. E tem duas aqui que eu gostaria de ler, que eu achei legal. Wanda, sua responsabilidade é a demonstração de uma opção, que também é nossa e nos faz sentir que crescemos juntos. Obrigada, Maria Elisa, 7/12/67. A escola não preparava para nada. E na Constituição dizia que os alunos deviam fazer o ginásio e o colégio para ir para a faculdade. Pobre fazia ensino industrial. Acabou a guerra, industrialização, desenvolvimento tecnológico, começaram a aparecer os primeiros cérebros eletrônicos, hoje computador. Automação, bomba atômica, energia atômica, e a nossa escola era aquela mesma. Então, vários movimentos, e aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, houve uma portaria, não era lei, não era nada, que permitia, dentro das escolas, fazer classes experimentais. Nosso primeiro estudo do meio foi descer a Rua Flórida e chegar até a Berrini a pé para ver o que era uma favela, né? Eu nunca tinha visto, né? Eu não sabia que era uma favela, ou a visão que eu tinha de uma favela era aquela visão, né? Olha, cuidado com a favela, quer dizer, aquela coisa, cuidado com o pobre, né? Essa visão que pobre é bandido, né? Aquela visão bem preconceituosa, né? Classe média, né? A gente foi lá conhecer a favela, começar a entender o porquê que as pessoas, por que tinha gente pobre. Agora, imagina isso quando você tem 11 anos de idade. Você fala, isso aqui é uma favela, e por que o Brasil é assim, por que as coisas acontecem dessa maneira. Você começa a formar a consciência do porquê que há a injustiça social, de uma maneira histórica, né? Sem partidarismo político, mas você vai entendendo sociologicamente, história, o pessoal de história, geografia, colocando essas condições para a gente. Aí vai formando a nossa consciência política, né? A partir disso. O secretário da Educação, na época, ele, após chegar da Inglaterra e tendo conhecido as escolas compreensivas, ele, como secretário de um governo que estava também fazendo uma administração revolucionária, que era o governo de Carvalho Pinto, com planos de ação,
esse secretário criou os vocacionais justamente para testar normas e princípios pedagógicos para depois, após de testado, pudesse ser aplicado na rede comum. E isto realmente nós estávamos fazendo. A experiência vocacional ela acontecia nos 5 colégios. Por incrível que pareça, tinha um amor. Era um colégio amoroso, era uma experiência educacional de amor. E isso era sentido nos colégios todos. E a Maria Nilde Marcelani, com sua equipe de coordenadores, fazia com que os colégios se encontrassem para não ter essa diferença entre São Paulo e o interior. Só que, claro, São Paulo é São Paulo, sempre foi São Paulo, e o interior, naquela época, não era esse interior de São Paulo que é essa maravilha hoje, né? Barretos, Batatais, Rio Claro, Americana e São Paulo, eram os cinco colégios. E havia um orgulho também. Quando a gente chegava para visitar os outros colégios no interior, nas experiências de convivência, eles se sentiam tanto quanto nós, que éramos da capital, digamos assim, né? E eu não senti diferença, mas assim, marcante. Fluiu a minha saída de Batatais para lá. Eu não senti pressão nenhuma, não senti dificuldade nenhuma de conteúdo e o clima de amor era o mesmo. Foi a melhor experiência profissional que eu tive. Nunca mais se repetiu. E eu já tenho 41 anos de magistério. Eu tive a felicidade, eu tive a sorte de ter começado no vocacional. Que isso me embasou para todo o resto. Embora as condições tenham sido depois bem diferentes, o espírito do vocacional, a alma do vocacional, aquilo que a gente aprendeu lá, permaneceu, continuou. Até hoje, quando eu entro numa sala de aula, eu me coloco como entrando numa sala de aula do vocacional. Embora as condições sejam diferentes. Não significa que eu faça hoje o que eu fazia lá. Não dá. Não dá. Mas de tudo isso que ficou e que eu trago para a sala de aula é assim, o relacionamento, né, o cuidado com o relacionamento com o aluno, a empatia recíproca que a gente procura preservar, o se colocar no lugar do aluno. Até hoje, quando eu cruzo com algum professor dessa época, foi a coisa mais importante que eu aprendi na minha vida, foi as aulas que você deu de como se dar aula para um aluno, de como trabalhar com o aluno, que tipo de proposta que eu devo fazer, a proposta de você sair de dentro dos muros da escola e conhecer a sua comunidade, trazer os problemas da comunidade para dentro da escola, transformar essa realidade lá dentro, trabalhar com a comunidade, fazer com que a comunidade participe diretamente da escola, fazer com que os outros professores se integrem num mesmo pensamento, que se estude com os mesmos objetivos, dividindo, sei lá, em bimestre, trimestralmente. Enfim, que você traga sempre o mesmo tema para todas as áreas, que isso acaba ajudando na formação e no ensinamento para o aluno. Em frente ao ginásio vocacional existia um terreno grande, aquele que hoje é um loteamento, né? Existia lá uma área grande, não, só de árvores e tudo mais. Aí o professor levava a gente para lá e começava a falar sobre as árvores, falou sobre humus, falando sobre, né, as coisas, né? Então ele tinha essa capacidade de despertar a pesquisa, a curiosidade da criança, né? Tinha viagens, a gente fez várias viagens também. Então realmente eram coisas que um colégio tradicional não tinha, né? Essa autoavaliação tinha uma análise em relação à sua equipe também. Ela nunca era desvinculada da participação da sua equipe. Então, se você colocasse para você um critério que não fosse avaliado em conformidade pela equipe, a equipe tinha a possibilidade de estar interferindo nisso. Na realidade, o seu conceito final era uma discussão que podia se prolongar por uns 2 ou 3 dias. Não era simplesmente dizer não.
eu quero essa nota. Havia uma discussão para chegar, onde vai chegar, quanto vai ser essa nota. Ela era discutida, você colocava uma proposta, era discutida em equipe, era avaliada por seu professor, pelo seu orientador, e isso era rediscutido. Eu acho que, de certa forma, isso aconteceu porque houve uma oportunidade de vivência dessa experiência na formação deles, não é? Quer dizer, por isso que eu digo, no princípio, que a arte foi colocada também como, vamos dizer assim, um dado do conhecimento, mas um dado da experiência também, né? Quer dizer, ali se propunha a educação integral e não algo dirigido e de uma forma sintética. Ali os horizontes eram abertos. O próprio nome diz o que é por que ginásios vocacionais? Porque a vocação pode ser entendida como um chamado interior. 1, 2. Lá, si, si, lá, si, si, lá. Luiz Aureliano. Vamos tentar tocar por partes, né? Todas as meninas. 1, 2. Isso, muito bem. Podemos repetir uma nova vez, começando. Eu tinha um colega que depois foi para uma classe, acho que ele era da B, ele era prático teórico ou prático, Giuseppe. Hoje ele é diretor do Instituto Butantan. E durante muito tempo nós fomos da mesma equipe. Durante muito tempo não, acho que deve ter sido durante o primeiro e o segundo ano. E aí tinha aula de educação doméstica. E eu era e fui para sempre uma nulidade nesse assunto, total, assim. Nesses assuntos caseiros. E aí eu me lembro da professora Nilza, que era a professora nessa época, de ela pegar a barra que o Giuseppe fez e a barra que eu fiz. E a barra que o Giuseppe fez era incomensurável melhor feita, mais bem realizada, mais perfeita do que a barra que eu fiz. Então, de uma certa maneira, essa divisão das classes respeitava alguma coisa, né? As aulas de laboratório, a sala era dividida, então você ia com a sua equipe, deviam ser 6 equipes por sala, então eram 3 equipes em cada aula de laboratório. E as outras 3 equipes estavam fazendo outra matéria